O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós bem sabemos disso enquanto cristãos. Porém, quando a gente olha para o problema que acomete o mundo inteiro hoje em dia, o coronavírus, a gente se pergunta: Senhor, por quê? Essa pergunta não é errada, não é inadequada. Essa pergunta não coloca a nossa fé em suspenso, nem muito menos pega Deus de surpresa. É uma pergunta de quem crê, mas que se questiona. E isso é bem presente nas Escrituras. Se a gente observar, nós temos várias orações de homens de Deus se questionando ou questionando diretamente a Deus sobre a existência de alguns males. A teologia classifica esse tipo de mal, que não é causado diretamente pelo homem, como sendo um mal natural, a semelhança de um terremoto, de um tsunami e de outras catástrofes naturais que não têm interferência humana direta. O problema de um vírus, uma bactéria que acomete milhares de pessoas, ele não pode ser explicado como tendo um fundo moral, mas sim como tendo um fundo natural. E a grande questão é como a gente pode entender, explicar e reagir a isso. Biblicamente falando, nós não temos respostas filosóficas ou teológicas que deem conta de toda a complexidade do problema desse mal natural. Esse mal não causado pela moral, por um erro, por uma intenção maldosa do ser humano. Nós não temos. Nós vemos, por exemplo, nos evangelhos, Jesus sendo questionado por algumas pessoas sobre a torre de Siloé, em que pessoas morreram, e ele diz tão somente que vocês não são melhores que aqueles. Vocês precisam de arrependimento também, porque esse mal natural poderia ter acontecido com vocês. Isso está lá no começo do capítulo 13 de Lucas. Nós vemos também o cego de nascença e os discípulos perguntando: Senhor, quem foi que pecou? E Jesus também não dá uma resposta, simplesmente diz que aquilo iria revelar a glória de Deus no meio daquelas pessoas. Então, veja, Jesus não estava preocupado em dar uma resposta ao problema do mal natural, que tanto incomodava as pessoas da sua sociedade quanto os discípulos. Voltemos ao Antigo Testamento. Nós temos vários salmos com lamentações, com lamentos. Nós temos os Salmos 13, por exemplo, Salmos 88. Nós temos também o Jó, o exemplo emblemático de Jó. Lembremos que a maior parte do livro de Jó são lamentos. Lamentos de seus amigos com conselhos inadequados, mas também lamentos do próprio Jó, que em oração se questionava o porquê daquelas coisas. E nós temos também, inclusive, um livro de lamentações, Lamentações de Jeremias, que atribui por vezes a Deus a existência de determinados males que acometeram o povo de Deus, o povo de Judá naquela época. Então, nós não temos respostas filosóficas ou teológicas ao problema do mal natural, mas nós temos uma forma de lidar com o mal natural. E aí está o nosso grande detalhe. E nós cristãos precisamos resgatar isso para a nossa vida individual, e conservar isso em nossa comunidade, porque juntos também nós podemos orar e clamar a Deus por sua misericórdia e levar a Ele o nosso lamento por tudo aquilo que está acontecendo no que diz respeito à existência do coronavírus nesse momento. E o detalhe é que a Bíblia então ela é cheia de lamentos. O lamento é essa oração de alguém que crê, mas que se questiona quando vê a realidade fatídica, a realidade que não é aquilo que era esperado, e sabe que Deus continua poderoso e soberano. E se pergunta o porquê disso. E mesmo que não tenha uma resposta, a pessoa, o cristão, leva isso a Deus em oração, sofre diante de Deus, mas ainda crê. E esse é o lamento cristão. Ele não é uma reclamação, mas é uma oração de perguntas, de colocações diante de Deus, da dor, do sofrimento daquele que esmorece em meio à realidade. E nós precisamos disso. Nós sabemos que os efeitos diretos de um vírus
e seus efeitos colaterais na economia, na sociedade como um todo, são inimagináveis. Mas nós sabemos que Deus continua no alto sublime trono, sentado em glória, soberano sobre tudo, e tem os seus propósitos em relação a isso, ainda que nós nunca venhamos a conhecer. E isso nos leva diante de Deus muitas vezes a dizer: Senhor, até quando isso? Até quando? E essa é a oração do lamento. É aquela que diz até quando, mas também diz que mas também declara que o nosso Redentor vive, que Ele está sentado no alto sublime trono e que Ele terá misericórdia de nós, porque Ele lembra-se que somos pó. E aí nós lembramos de Cristo, né? Cristo foi aquele que também, em meio ao sofrimento, em Getsemane, orou: se possível, passe de mim esse cálice. Então nós temos ali Cristo diante de Deus, um lamento, oferecendo a Deus sua oração de sofrimento. Mas faça-se a tua vontade. Essa é uma oração de lamento do cristão, uma oração completa. Ele se coloca diante de Deus em meio a dor e sofrimento, em fé, mas ele termina dizendo, crendo, de que a vontade de Deus é melhor e ela deve ser feita, porque ela é melhor para nós, é melhor para toda a existência, toda a criação, para a sociedade, enfim, ainda que nós não compreendamos. E eu queria terminar essa pequena reflexão lendo alguns versículos do livro de Lamentações, de Jeremias. Todo o livro é constituído de uma oração de lamento, por conta do sofrimento do povo de Deus. Mas aí no capítulo 3, em meio a dor e sofrimento, ele diz um texto que é bastante conhecido por nós. Ele diz assim, no capítulo 3, verso 22, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Então, nós temos um grande homem de Deus sofrendo por conta que o seu povo está em cativeiro, mas ele, em meio às suas lamentações, suas orações de sofrimento, ele declara sua fé de que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Por mais que nós soframos, nós não seremos consumidos, nós não seremos destruídos, porque Deus é misericordioso, Deus é bondoso para conosco, e a nossa esperança, como diz Jeremias, se renova a cada manhã, e a nossa porção é o Senhor, e é por isso que é bom esperar por Ele, para a alma que o busca, ainda que enquanto esperemos por Ele, nós oremos, lamentemos e soframos, mas ainda assim nós sabemos que a sua mão bondosa está estendida sobre nós. Deus nos guia por sua mão invisível, e por trás de cada coisa que acontece, cada fato carrancudo que se coloca sobre nós, por trás disso há o sorriso de Deus, e essa é a nossa esperança.